A caravana da Fórmula 1 está a caminho do Grande Prêmio de Mônaco, a corrida mais luxuosa do calendário. E tudo indica que presenciaremos muitas mudanças em termos de estratégia. Esta será a prova em que uma estratégia obrigatória de duas paradas nos boxes será implementada. E considerando a alta probabilidade de chuva no sábado, o que podemos esperar antes da largada em Mônaco? Mais importante ainda, qual equipe deve se sair melhor ao lidar com a nova regra da parada obrigatória dupla? Está ocorrendo uma modificação muito interessante no regulamento para esta etapa em Mônaco, e isso deve tornar toda a corrida muito mais empolgante. A regra da estratégia de duas paradas foi adotada porque Mônaco é considerado um circuito onde só se vence por meio da tática nos boxes, o que é um ponto bastante válido. No entanto, quando o carro de segurança entra ou a bandeira vermelha é acionada, os pilotos recebem uma parada gratuita nos boxes e nada muda. A ordem de largada se mantém praticamente intacta e o desgaste dos pneus é praticamente imperceptível, já que estamos falando do circuito mais lento de toda a temporada. Os pilotos conseguem terminar a corrida exatamente nas mesmas posições em que largaram. Na verdade, no ano passado, foi a primeira vez em que os 10 primeiros colocados terminaram exatamente na mesma ordem da largada. E mais, eles nem sequer trocaram de posição durante um breve instante da prova. O motivo disso é bem simples. A bandeira vermelha, causada por um acidente de grandes proporções envolvendo Pérez e Magnussen, que também envolveu Hülkenberg. Isso, obviamente, deu aos demais pilotos a chance de trocar os pneus e apenas completar a prova até o fim. Agora, a estratégia de duas paradas promete agitar o cenário de maneira mais intensa, e não é difícil entender o porquê. As equipes estão obrigadas a parar nos boxes pelo menos 2 vezes e utilizar pelo menos 3 tipos diferentes de pneus, sejam eles para pista seca ou molhada. Se o piloto não utilizar os pneus intermediários, o que é esperado caso não chova no domingo, ele deverá obrigatoriamente usar pelo menos 2 compostos de pneus para pista seca, sendo que um deles deve ser o médio ou o duro, devido ao seu papel obrigatório em Mônaco. A não ser que a corrida seja interrompida ou não possa ser reiniciada por algum motivo específico, os pilotos que não cumprirem esses requisitos serão punidos com desclassificação dos resultados da prova. Nesse caso, será acrescentada uma penalidade de 30 segundos ao tempo total do piloto que não tiver utilizado pelo menos 2 compostos de pneus para pista seca, ou que não tiver usado ao menos 3 jogos de pneus de qualquer especificação ao longo da corrida. Também é interessante notar que 30 segundos adicionais serão acrescidos ao tempo de qualquer piloto que tenha utilizado apenas um único jogo de pneus de qualquer tipo durante toda a prova. Pode parecer que a Federação Internacional de Automobilismo está limitando as estratégias, mas, na verdade, ela está fazendo o oposto. Está ampliando a janela de competitividade e forçando as equipes a pensarem estrategicamente, a agirem com inteligência. Esta será uma corrida em que uma simples parada nos boxes pode mudar tudo. Em 2022, vimos Sainz sair dos boxes e ficar preso atrás de Albon, que era retardatário, perdendo cerca de 3 a 4 segundos tentando ultrapassá-lo com segurança. Isso permitiu que Pérez assumisse a liderança e, posteriormente, vencesse a corrida. A FIA quer evitar que episódios assim se repitam com frequência, pois a corrida acaba sendo decidida por uma única entrada do carro de segurança ou uma bandeira vermelha. E quanto ao circuito, ele possui o nível máximo de tração, classificado com 5 pontos, enquanto a aderência do asfalto é muito baixa, com apenas 2 pontos em 5. A abrasividade do asfalto e as forças laterais, que causam grande desgaste dos pneus, também receberam a nota mínima. Considerando que estamos indo para o circuito mais lento do campeonato, esse tipo de característica era esperado. Por outro lado, os níveis de pressão aerodinâmica e evolução da pista receberam nota máxima, 5 de 5. Isso significa que as voltas de classificação podem mudar drasticamente de uma tentativa para outra,
pois cada vez mais borracha será depositada na pista, o que facilita frenagens e curvas para os carros. Mas, se há uma coisa que jamais muda em Mônaco, é o fato de que a corrida se decide praticamente no sábado. A classificação é o que mais importa, e mesmo que a estratégia nos boxes tenha grande influência, ultrapassar aqui é quase impossível. Assim, as equipes com o melhor desempenho no sábado vão impor um grande prejuízo às rivais. Ainda assim, é importante destacar um ponto crucial: a previsão do tempo para sábado. Os prognósticos indicam uma chance de cerca de 55% de chuva, pelo menos nos primeiros relatórios. Esses números variam de um dia para o outro e podem não representar nada quando o fim de semana chegar. Porém, já vimos que as condições podem mudar de forma extremamente rápida, e é possível que tenhamos uma classificação ou uma corrida com pista variando entre molhada e seca, como vimos na Austrália. Seja como for, equipes como a McLaren e pilotos como Verstappen serão os mais divertidos de acompanhar. Por outro lado, a Ferrari terá muito a provar, especialmente considerando seus desempenhos recentes nas classificações. Frédéric Vasseur foi direto ao afirmar que há um grande abismo entre eles e as equipes de ponta nesta parte tão importante do fim de semana. O francês chegou a dizer que, mesmo quando estão em boa forma durante a corrida, ainda estão atrás da McLaren, e que, nos últimos 3 ou 4 eventos, tiveram ritmo muito melhor na corrida do que na classificação. Ele afirmou que estão tentando extrair o melhor do carro aos sábados, mas nas 2 últimas etapas não tiveram ritmo competitivo, e que não sabem exatamente o motivo disso, mas precisam concentrar todos os esforços para mudar essa realidade. Vasseur concluiu dizendo que no sábado à noite, em Mônaco, a corrida já estará praticamente definida, e por isso precisam de muito mais desempenho nas classificações. Disse que querem fazer um trabalho melhor aos sábados e que Mônaco é um caso à parte em termos de gerenciamento e preparação dos pneus. Então, começarão do zero para entender os problemas e melhorar no futuro. Mesmo com tudo isso em mente, a situação não parece muito promissora para a Ferrari. Eles chegam como os vencedores da etapa anterior, com Leclerc vencendo no ano passado, e claramente isso será algo difícil de repetir. O próprio piloto de Mônaco foi realista ao afirmar que as chances da equipe disputar a liderança em Mônaco são pequenas, considerando a natureza do circuito e as limitadas oportunidades de ultrapassagem. Ainda assim, há um ponto positivo para a Ferrari com essa nova regra obrigatória de 2 paradas. Os pit-stops incrivelmente rápidos que a equipe tem realizado nas últimas provas. A escuderia de Maranello detém o recorde da parada mais rápida no Bahrein, com exatos 2 segundos, e em uma situação onde milésimos de segundo fazem diferença, a Ferrari pode ganhar vantagem na pista através dos boxes. Mas a realidade precisa ser dita. A McLaren está no topo da tabela e vem dominando os circuitos que exigem alta carga aerodinâmica e curvas de baixa velocidade. E o único adversário que pode derrubá-los com mérito puramente esportivo é Verstappen. Sim, o pacote da Ferrari funcionou bem em Imola em termos de ritmo de corrida, mas a grande oportunidade para a equipe virá em Barcelona. No geral, esperamos uma batalha bastante interessante no topo, e tudo indica que será uma corrida muito movimentada caso a chuva tenha papel decisivo. Mesmo sem a chuva, o que vamos testemunhar pela primeira vez em bastante tempo é um verdadeiro jogo de inteligência entre McLaren e Red Bull. E se a história nos ensinou algo, é que o Grande Prêmio da Hungria mostrou os 2 pilotos da equipe de Woking sendo prejudicados por táticas duvidosas, o que causou um caos total, com Norris implorando para que lhe devolvessem a posição conquistada por conta de um erro da equipe. Verstappen vai adorar esse tipo de desenvolvimento mais do que qualquer outro piloto, porque quando se tem uma equipe com 2 competidores fortes, situações assim costumam causar muitas dores de cabeça para Norris e Piastri e abrir caminho para uma vitória mais tranquila. Obviamente, o objetivo da Red Bull já ficou claro desde o início da temporada. O único campeonato que interessa é o de pilotos. Então, podem priorizar Verstappen em uma corrida importante como esta, em que as paradas nos boxes são decisivas.
Já a McLaren talvez precise agir com mais inteligência nesse aspecto e jogar com cautela, sem repetir os mesmos erros da Ferrari em 2022, quando falharam completamente ao tentar parar os dois pilotos ao mesmo tempo. Com tudo isso em mente, o que você acha das expectativas para o Grande Prêmio de Mônaco nesta temporada de 2025? E mais importante, qual equipe você acha que vai sair por cima? Conte para a gente nos comentários aqui embaixo. E depois que fizer isso, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.